Questão 1 do nosso simulado global. Ondas estacionárias podem ser produzidas de diferentes formas, entre elas esticando-se uma corda homogênea fixa em dois pontos separados por uma distância L e pondo-a a vibrar. Beleza. A extremidade direita da corda é aplicado um gerador de frequência, enquanto a outra extremidade está sujeita a uma força tensional produzida, ou seja, essa é a força que produz tensão na corda. Ao se pendurar a corda, um objeto de massa m0 mantido em repouso. Show! O arranjo experimental é ilustrado na figura. Ajustando a frequência do gerador para F1, obtém-se na corda uma onda estacionária que vibra em seu harmônico fundamental, ou seja, o primeiro harmônico. Ao trocarmos o objeto pendurado por outro de massa m, ou seja, a gente troca a massa, né? A gente pode então aumentar ou abaixar a tensão. Observa-se que a frequência do gerador para que a corda continue a vibrar no primeiro harmônico deve ser ajustada para 2F1. Isso a gente consegue saber, então, que a massa m é maior do que a massa m0. José, como que você sabe disso? Bom, simples assim, o comprimento da corda não mudou. Se o comprimento da corda não mudou e o harmônico não mudou, então o comprimento de onda também não mudou, certo? E o comprimento de onda só muda quando a gente muda o comprimento da corda ou muda o harmônico. Como os dois não mudaram, o comprimento de onda permaneceu constante. Se a frequência aumentou, isso indica o aumento da velocidade. E a gente sabe que a velocidade é diretamente proporcional à tensão, né? A gente pode dizer que a velocidade é igual à tensão, ele é a raiz quadrada da tensão dividido pela densidade linear. Então, se a velocidade aumentou, obrigatoriamente, ou a densidade linear diminuiu, ou a tensão aumentou. Só que a densidade linear não foi modificada, porque a gente não tem uma mudança da massa da corda e nem a mudança do comprimento da corda, beleza? Então, se a velocidade aumentou, significa que a tensão aumentou. Como que eu sei que a velocidade aumentou? Porque a frequência aumentou, beleza? Show de bola. Com isso, é correto afirmar que a razão m sobre m0 deve ser, então ele quer a razão entre essas duas massas, né? Note a velocidade da onda propagando é diretamente proporcional à raiz quadrada da tensão sobre a qual a corda está submetida. Beleza. Então, o que a gente tem disso aqui? Qual a conclusão que a gente pode tirar? Bom, eu vou chamar, quando a gente tem a massa m0, a velocidade de v1. E quando a gente tem a massa m1, eu vou chamar a velocidade de v2, certo? Bom, a gente sabe que V1 é diretamente proporcional à raiz quadrada da tensão, beleza? Quanto maior a tensão, maior o V1. Show! Como que a gente consegue calcular a tensão? A tensão é nada mais, nada menos, fornecida pela força-peso dessa massa M0. Esse bloco tem um peso, tem uma força-peso, e essa força-peso está puxando a corda para baixo, está tensionando a corda. Então, a tração nada mais é do que M0 vezes a gravidade, beleza? Show de bola! E o Mzão? Bom, no Mzão, a velocidade 2 também é diretamente proporcional à raiz quadrada da tensão, certo? Deixa eu até botar aqui para vocês entenderem a resolução. Né? V1 é diretamente proporcional à raiz quadrada de M0 vezes a gravidade, e V2 é diretamente proporcional à raiz quadrada de Mzão vezes a gravidade, beleza? Aqui é o mesmo motivo, é a força-peso do Mzão que está tensionando a corda. Agora, como ele quer a razão entre M e M0, a gente vai pegar isso daqui e vai dividir por isso. Então, a gente vai ficar da seguinte forma, ó, V2 sendo diretamente proporcional à raiz quadrada de Mzão vezes G, dividido por V1 sendo diretamente proporcional à raiz quadrada de M0 vezes G. Bom, aqui a única coisa que não vai cortar, para a gente ficar com essa razão aqui, ó, é o quê? É a velocidade 2, tá? É a velocidade 2, isso aqui a gente não vai conseguir cortar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que achar alguma coisa, né, que vai relacionar a velocidade 2 com a velocidade 1. E aí a gente vai poder cortar tudo. Mas antes, vamos tornar isso aqui uma igualdade, né? Vamos botar aqui uma constante k. E aqui a gente bota a mesma constante k para poder tirar, né, esse índice ali de proporcionalidade. Tudo bem? Beleza. Agora, pessoal, o que resta pra gente, né? Sabendo que, organizando isso aqui, vai ficar V2 sobre V1 é igual a k vezes raiz quadrada de mg, dividido por k vezes raiz quadrada de m0 vezes g. A gente sabe que k vai cortar com k, mas enfim, só para organizar aqui a nossa conta. Beleza. Agora, olha só, eu sei, galera, que a velocidade é igual a lambda f. A velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Beleza. A partir disso, a partir dessa corda, a gente consegue achar o comprimento de onda, tá? Como? O comprimento de onda 1 vai ser lambda vezes 1 dividido por 2 igual a L. Por quê? Bom, simples assim. Porque o harmônico é 1, né? Eu daqui peguei aquela fórmula, lambda vezes n dividido por 2 igual a L. Então, o lambda é 1, tá? Por que dividido por 2? Porque a gente está em uma corda, né? Percebe que aqui, ó, no primeiro harmônico,
Isso aqui representa metade do comprimento de onda, então significa que metade do comprimento de onda é igual ao comprimento. Então é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. E eu vou dizer que lambda 2 também é a mesma coisa, é 1 meio igual a L. Por quê? Porque eles são iguais. Lembra que eu falei com você no início da questão que o comprimento de onda não iria ser alterado? Porque a gente não mudou o comprimento da corda e também não mudou o harmônico? Então, é isso que está acontecendo agora. Show! Agora que a gente tem o comprimento de onda, tanto 1 quanto 2, né? A gente vai achar que o lambda 2 é igual a 2L e a gente vai achar que o lambda 1 é igual a 2L, tá? E aí, o que eu vou fazer? Olha, eu vou substituir a velocidade 2 aqui, ó, a velocidade 2 por lambda 2 vezes a frequência de 2. Lambda 2 vale 2L, a frequência de 2 é 2F1, né? A frequência 2 é 2F1, que a questão diz pra gente, que a frequência virou o dobro. E eu vou falar que V1 é igual a lambda 1 vezes a frequência de 1, tá? Só que lambda 1 é 2L também, beleza? Então percebe que eu consegui fazer as duas velocidades serem relacionadas com as mesmas incógnitas? Agora eu vou substituir. Olha só, V2 vai ser 2L de F1 e V1 vai ser... V2 vai ser 2L vezes 2F1 e V1 vai ser 2L vezes F1. Show de bola. Agora vem a mágica, né? 2L corta com 2L, F1 corta com F1, K corta com K, show de bola. E aí a gente fica com o quê? Fica aqui, 2 é igual a raiz quadrada de mg dividido por m0 vezes g. Só que eu não quero a razão entre a raiz quadrada, eu quero a razão entre m1 e m0. Então eu vou levar os dois lados ao quadrado, beleza? Aí o que eu vou achar? Vamos passar para cá, ó. O que eu vou achar? Vou achar o seguinte, 2 ao quadrado é 4, isso é igual a m vezes g dividido por m0 vezes g, certo? Tirei a raiz quadrada. O g corta com g, então eu achei o quê? Eu achei que a razão mzão sobre mzinho, né? M0 é 4, portanto, letra E é o nosso gabarito, tá? Não é assim a questão fácil, diria que é a mais difícil do simulado, essa questão aqui, mas é uma questão muito boa, tá? Muito boa para você treinar e poder aumentar a sua habilidade matemática. Lógico que essa resolução que eu fiz aqui não é a única forma de ser feita, né? Você também poderia achar isso aqui por outro caminho, você poderia inclusive usar da densidade linear também, né? Usar a fórmula completa, que é a velocidade é igual a raiz quadrada da tensão e densidade linear, sabendo que ia cortar a densidade linear com densidade linear, porque a densidade linear do primeiro caso é igual ao do segundo, beleza? Mas você pode fazer de acordo com a proporcionalidade da velocidade com a tensão, que eu acho uma forma mais rápida e mais fácil. Inclusive dá para você fazer isso de cabeça, sabe por quê? Porque você sabe que tudo no final vai cortar. Tudo no final é igual. Você sabe que o comprimento de onda é igual, tá? A única coisa que muda vai ser a velocidade, mas muda unicamente por conta da tensão. Então, olha, se a frequência dobrou, significa que a velocidade dobrou. Se a velocidade dobrou, isso significa que a tração ela quadruplicou, sacou? A frequência dobrou, isso significa que a fração quadruplicou. E como a gente quadruplica a tração? A gente quadruplica a tração, quadruplicando a massa. Então é lógico que m1 é igual a 4 vezes mzinho. Isso é fácil, sem fazer conta. Isso aqui é análise, isso aqui é inteligência de questão, tá? E você poderia fazer isso de cabeça, tá? Ó, a frequência dobrou, então a velocidade dobrou porque o comprimento de onda não mudou. Se a velocidade dobrou, a tração quadruplicou. Se a tração quadruplicou, então significa que a massa tem que quadruplicar também. Por isso que a razão entre elas dá 4. Show? Muito bom. Te espero na próxima questão.